Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Publicast, podcast que é composto por mim, Igor, a Stephanie Oi, pessoal. e a Vitória. Oi, gente. Os três alunos do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, o melhor curso da ESAG, diga-se de passagem. O tema de hoje vai ser formas de ingresso no serviço público. Então, já no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a gente tem algumas coisas em relação a esse assunto que eu acho que vale mencionar. Entre eles, o inciso 2º, que é a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O inciso 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E o 9º, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, basicamente, no artigo 37, a gente tem como alguém faz para entrar na administração pública. E com a nova PEC, a PEC 32 de 2020, a gente tem algumas mudanças bastante significativas. Então, o que você pode falar para a gente sobre essa PEC, em específico sobre essas mudanças, Stephanie? Então, pessoal, a PEC 32 de 2020 é chamada de Proposta de Emenda à Constituição do Poder Executivo. Ela altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A ideia da PEC é dar início à ampla reforma administrativa com efeitos no futuro. Ela é chamada pelo governo de PEC da nova administração pública. Ela altera trechos da Constituição e introduz alguns novos também. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, que são válidas somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças. No texto da PEC, envolve alguns trechos da Constituição que tratam da administração pública em geral, como o Igor já havia falado, com o artigo 37, e dos servidores públicos também, que seria com o artigo 39, 39A, 40A, 41 e 41A, no que diz respeito à forma de ingresso dos servidores públicos, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Então, pessoal, com a PEC, as principais alterações no que diz respeito à entrada do servidor público no serviço público seria do vínculo de experiência, como etapa de concurso público, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. Então, Vitória, você pode falar um pouco mais para a gente sobre essas alterações? Eu vou falar de 2 exemplos. O primeiro é o vínculo de experiência como etapa de concurso público. Ele serve apenas para 2 tipos de cargo, sendo o primeiro o cargo típico de Estado, que, aliás, não foi definido quais são esses cargos típicos. E o outro tipo de cargo é o cargo por prazo indeterminado, sendo necessário que em ambos os tipos de cargos citados seja determinada uma quantidade de vínculo de experiência que tem que se cumprir. Outro exemplo que eu posso citar é o cargo típico de Estado, como eu disse ali em cima. Ele é o único vínculo que tem a possibilidade de alcançar a estabilidade. O ingresso ele se dará por concurso público, sendo necessário um período de vínculo de experiência, e depois desse período é necessário também cumprir um outro período, que é o de desempenho satisfatório. E só depois desse desempenho satisfatório é que se tem a estabilidade. Eu também acho interessante a gente passar aqui para os nossos ouvintes a nossa opinião sobre esse tema, né? Sobre a PEC no geral, mas principalmente sobre essa parte da forma de ingresso que está sendo tratada na PEC 32
2020. Então, eu queria começar por você, Stephanie. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Vitória, especificamente sobre essa parte das formas de ingresso no serviço público, eu sinto que na PEC falta mais explicação em relação a isso, como por exemplo nos cargos típicos de Estado, que não foi especificado nada sobre quais cargos seriam esses. Então, eu acredito que falta explicação e essa explicação é essencial, né, para trazer clareza para os servidores públicos, para quem quer ser, né, um servidor futuramente, enfim. E você, qual a sua opinião? Então, eu acho que essas alterações na forma de ingresso, elas podem gerar uma certa rotatividade, porque o que principal atrai os servidores públicos é a estabilidade, e eles pretendem tirar a estabilidade, né? Só tendo estabilidade por cargo típico de Estado, que, aliás, também não foi definido, então a gente não sabe quais são essas pessoas que podem ter essa estabilidade ou não. Eu também acho que pode ter uma queda da qualidade do serviço público que é prestado para a população. E eu vou dizer assim, na PEC no geral, eu acho que tem algumas coisas que ela deixa desejar. E tem também certos pontos que ele apresenta como novo, mas na verdade eu acho que é um retrocesso. E então é isso, sabe? A minha opinião sobre esse tema é esse. E eu queria saber um pouco do seu, Igor. Então, eu acho que é complicado você jogar em bloco, né? As coisas, no caso, a PEC de modo geral, assim como esse assunto mais específico do ingresso no serviço público. Mas, assim, pelo que eu li a PEC, né? Eu achei que, de forma geral, ela não contribuiu tanto, assim, não contribui tanto. Algumas coisas muito pontuais da PEC eu acho importantes, mas em relação a essa parte do ingresso, eu acho que, como vocês disseram, muitas coisas ficam vagas, ainda não ficou muito definido. Então, eu acho que tem coisas que são questionáveis, né, nesse ponto específico. E eu também, como futuro servidor público, né, e acho que vocês também, eu fico pensando como vai ser pra gente, né, com essa PEC no futuro. Então, é uma coisa que eu acho que preocupa um pouco, né? Não sei o que vocês acham como servidoras públicas. Sim, Igor, eu concordo completamente com você. Ainda mais tratando da gente, né, que quer vir a ser servidor público, que está estudando sobre isso, que tem a administração pública tão presente no nosso como objeto de estudo e também querendo visar, né, uma possível carreira nesse setor. É fundamental que a PEC ela seja bem esclarecedora, principalmente nessa forma de ingresso, coisa que não está acontecendo, né? Que falta um pouco de explicação. Sim, coisas ficam meio obscuras, né? Não fica muito claro, muito explicado, parece que foi jogado, né? E na PEC, de modo geral, como eu disse, algumas coisas eu acho interessantes, importantes, mas de forma geral, em relação à PEC, em relação a esse aspecto do ingresso, eu achei que realmente deixou muito a desejar, né? Ficou bem ruim, para falar a verdade. Bem, acredito que todos nós entramos então num consenso em relação a isso, né? Opinião. Já podemos então ir, né, pro encerramento desse podcast. E eu passo a palavra para o Igor, então. Sim. Realmente, acho que o que a gente pode dizer desse tema é que ficou bem ruim com a PEC. Acho que foi o consenso entre a gente. Mas agora, depois da gente dizer a nossa opinião, a gente queria saber de vocês que estão ouvindo aqui a gente. O que vocês acham da PEC de modo geral e o que vocês acham especificamente desse ponto que é o ingresso no serviço público? Vocês acham que melhorou, piorou, não tem uma opinião formada ainda? O que vocês acham? Então a gente passa a palavra para vocês agora e a gente quer ouvir vocês. Então, muito obrigado, né, por ter ouvido a gente mais uma vez. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.